Olá pessoal, mais uma aula aí nossa aí, aumentar um pouquinho a tela, deu problema aí na outra aula, mas eu acho que agora tá tudo ok. Bom, continuando nossa aula de orçamento, aula número 2, diferentes orçamentos, tá? Os tipos de orçamento. Existe diferente tipo de orçamento que pode ser utilizado dependendo de suas necessidades, obra, fase em que o empreendimento se encontra. Então, assim, eu vou abordar alguns agora, tá? Para a gente, eu estar explicando algumas ferramentas. E o último, né, que eu vou abordar e também vou pedir para vocês fazerem uma atividade, que não vai ser na aula de hoje, vai ser posteriormente. Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou falar sobre uma ferramenta, falar sobre os tipos de orçamento, depois eu vou falar sobre uma outra ferramenta que eu preciso dessa outra ferramenta para fazer o outro tipo de orçamento, que vai ser o último, tá? Então, vamos falar algumas coisas aqui. Então, temos a avaliação, tá? Que é o que a gente vou até montar uma atividade, vou gravar um vídeo para explicar a atividade. A avaliação é um dos primeiros serviços a ser realizado para garantir a viabilidade de uma construção. Esse tipo de orçamento permite uma margem variável de erro de 20 a 30%, ou para mais ou para menos, né? Então, não é uma coisa muito garantida, a margem de erro é muito grande. Nessa etapa, deverá ser levado em consideração a área que o empreendimento será construído, seu acabamento e o custo unitário básico. A gente já vai falar sobre o custo unitário básico, pessoal, e é muito importante essa parte aqui. Mas vamos lá. O orçamento sumário, ou por estimativa. É um orçamento que, por estimativa, é um método menos preciso de avaliação de custo, onde se considera o preço total da construção, tornando-se um produto de área construída do edifício pelo custo da unidade em metro quadrado, podendo, inclusive, com base nos índices da construção civil, detalhar o custo por metro quadrado para cada fase da construção. Então vamos lá, pessoal. Isso daí já faz parte até da atividade. Aqui, orçamento sumário versus área construída, aqui a gente tem essa tabela. Tem algumas atividades que às vezes nem engloba todas as atividades da obra, mas já te dá um parâmetro. Tá? Porque o sumário, pessoal, é um norte. Ele vai te dar um norte para você fazer uma obra. Né? Se eu precisar de um empréstimo, né? Eu preciso de um empréstimo para quanto eu devo gastar nessa obra? Não sei, você elabora um sumário, tá? Você dá para o seu cliente e fala, ó, você pode gastar esse valor. Talvez você gaste esse valor. Então vamos lá. Então tem uma margem de erro aqui, uma margem percentual, perdão, e tipo, serviços preliminares, montagem de barracão, locação da obra, enfim, fundações, estruturas, então é uma margem. Só que o somatório disso aqui, né, tem que dar 100%, porque já imagina, se eu pegar toda essa coluna aqui do lado aqui, vai dar muito mais do que 100%. Aí não tem condições. O percentual aqui vocês têm que vir pela margem e achar 100%. Bom, corre muitas vezes, para que um estudo de viabilidade do projeto só tem que ter em mãos o projeto arquitetônico. As especificações técnicas vão ser definidas e ainda projetos complementares para serem elaborados. Bom, mas neste caso fica difícil se executar o orçamento por estimativa, que pode ser feito de seguintes maneiras, tá? Primeiro, utilizando custo método de construção, que é o que a gente vai falar, que é obtido da revista técnica, sindicato de construção e etc. Multiplica pela área total do projeto. Como eu já havia mencionado, a gente vai abordar mais esse assunto. Utilizando o custo unitário para os principais itens de serviço de construção. Exemplo, movimentação de terra, né, pode ser estimado com base em estimativa de volumes de escavação mecânica, multiplicado pelo metro cúbico de escavação. Enfim. Bom, agora o ponto que eu queria abordar. Vou até acertar essa apostila aqui, mas aqui para a gente botar um item e botar em outra folha. O que é o CUB, tá? É nosso custo unitário básico da construção civil. Então, ele é um principal indicador do setor da construção. O custo unitário básico, ele é calculado mensalmente pelo sindicato das indústrias, tá vendo? A gente mencionou lá, pelo sindicato
da Construção Civil de todo o país. Determina o custo global da obra para fins de cumprimento estabelecido na lei de incorporação de edificação habitacionais em condomínios, assegurando aos compradores em potencial um parâmetro comparativo à realidade dos custos. Atualmente, a variação de percentual mensal do CUB tem servido como mecanismo de reajuste de preço em contratos de obra e de apartamentos e construções e até mesmo como índice setorial. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok aqui. Beleza. Bom, a lei, né, essa lei, né, falar um pouco da história dela, ela é de número de 4.591, né, 16 de dezembro de 1964. O artigo 54 prevê que os sindicatos da indústria de construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente até o quinto dia de cada mês os custos unitários da construção a serem adotados, né, nas respectivas regiões jurisdicionais. Nossa, palavra difícil essa. Calculada com base em diversos projetos padrão, né? Bom, aí eu tenho aqui projetos padrão representativos residenciais, tipo R1, PPP4, R8, PIS e R16. Vocês vão ver lá no CUB. Comerciais, CAL8, CL8, Galpão Industrial GL e popular, levando às considerações o lote, insumos, mão de obras, despesas administrativas, equipamento e com seus respectivos pesos constantes nos quadros. Aí tem a norma, né? Eu vou até depois ver se eu pego essa norma e deixo lá disponível lá na plataforma. Bom, já para pular um pouco, né? Falar aqui um pouco da metodologia do cálculo do CUB no metro quadrado. Ele coleta os dados, salário de preço, materiais, mão de obra, despesas administrativas, né? Porque assim, não é só eu pagar, né? Só para falar um pouco disso, a gente abordar esse tema. Eu tenho que ter o levantamento do material, tenho que ter o levantamento da minha mão de obra e tenho minhas despesas administrativas. O que seria? Eu tenho RH, eu tenho o pessoal lá que vai emitir nota, que vai fazer os controles da nota, eu tenho o pessoal, né, dependendo do tipo de obra, que vai ficar no almoxarife. Então, toda essa parte administrativa, ela tem que estar inclusa no preço. Alguém tem que administrar isso. Não é simplesmente uma pessoa, não. Tem toda uma estrutura para fazer uma obra. Quando eu falo estrutura, é toda essa equipe, né, para poder administrar uma obra. Não é assim. Então, isso tem que ser pago, né? E equipamentos previstos na norma, né, que a gente já falou. Obtido através de levantamento de informações junto a uma amostra, cerca de 40 empresas de construção. Agindo desta maneira, o universo de pesquisa se dá sobre a ótica do comprador, eliminando uma série de distorções em relação ao fornecimento. Bom, estatístico, não, pequenas amostras, não, cálculo tal. Ah lá, o R, a gente viu aqui sobre algumas siglas aqui, tá vendo? O R, né, ele não fala do PP, mas o R, ele é residencial. Então, R, pavimento, pavimento PP, o pavimento 1, o pavimento 2 e padrão de acabamento, né? Baixo, normal e alto. Então, residência, pavimentos e padrão de acabamento, tá? E residência, pavimentos, residência, ok? Lógico, número de pavimento pode ser uma residência com 18 pavimentos, 16 pavimentos, enfim, aí já é pavimentos, ok? Comercial, pavimentos de 8 a 6, e padrão de acabamento normal e alto, ele já não tem um padrão de acabamento baixo, e um galpão industrial. E residências populares, né, que tem um quadro. Bom, vamos chegar aqui para mostrar o quadro, tá? Não fazer um vídeo tão prolongado assim. Está todo mundo aqui para não dar problema. Quero fazer um vídeo prolongado, ficar uma coisa muito chata. Então, pulando algumas coisas, a apostila vai estar disponível para vocês, mas eu já vou direto ao ponto. Pegar aqui uma residência onde a gente vai trabalhar só para vocês terem uma noção, mas a partir desse primeiro quadro vocês podem
já sabem trabalhar já no segundo e terceiro quadro, tá? Como é que vai funcionar? Eu tenho, como a gente já viu, é feita uma pesquisa, né? 40 empresas em todo o Brasil para ter uma média. Lógico que esse preço é regional, né? Eu não digo regional, mas é localizado. O preço do Rio de Janeiro não é o mesmo preço que está em Minas Gerais, tá? Então, essa média de preços daí está atualizada. Eu já entrei no site, eu pedi eu baixei esse valor aqui, então ele está atualizado, tá? Então, eu tenho o valor aqui do Rio. Então, assim, o valor do metro quadrado. Então, assim, se eu for fazer uma casa, uma residência de padrão baixo, né? Eu tenho os melhores acabamentos, né? De repente nem acabamento, tipo Minha Casa Minha Vida, que nem piso tem, né? Então, eu sei que um metro quadrado para se construir uma casa, uma residência, né? É de R$ 1.584,84, isso padrão baixo. Pô, mas o que tá nisso aqui, professor? Tá, material, mão de obra e despesas administrativas e locação de máquina. Então, assim, pensa o seguinte, eu tenho uma sala de 10 metros quadrados, bom, essa sala de 10 metros quadrados vai me custar R$ 15.000, R$ 15.848,40. Toda ela, fazendo parte elétrica, hidráulica, pintura, deixando ela pronta. Então, essa sala de 10 metros quadrados vai me custar isso. Lógico, não é uma realidade de 10 metros quadrados, né? 60 já é uma realidade. Estão entendendo? Então, só para vocês terem uma base. Então, assim, não tem como saber se efetivamente vocês vão conseguir construir com esse valor. Isso depende muito, isso é muito relativo das suas despesas administrativas. Se a sua empresa, por exemplo, né, vamos falar de empresa, se eu tenho altos salários de engenheiros, altos salários administrativos, quando eu for trabalhar, vocês podem até entregar no prazo, mas seu metro quadrado para construir é muito alto, muito elevado, né? Então, você tem um metro quadrado que, de repente, para fazer um padrão baixo, custa, sei lá, R$ 2.000, né? Essa atividade, pessoal, infelizmente, com esse distanciamento, eu faria em sala. A gente ia fazer um trabalho no qual vocês iam descobrir o metro quadrado de vocês, né? Fazendo todo o levantamento. Mas eu tenho que fazer essa adaptação dessa aula para online. Então, vamos tentar ver todas as ferramentas sem e aprendendo a mexer nessa ferramenta, abordando melhor essa ferramenta, sem, felizmente, sem ter essa atividade, mas tentando aperfeiçoar e vocês absorverem melhor o conteúdo. Okay? Então, todas as aulas vou tentar sempre passar uma atividade. Como vocês fizeram o PERT, vamos fazer agora o orçamento sumário utilizando o CUB. Ok? Então, falar aqui um pouco do expedito, né? O orçamento expedito também, que é uma previsão, não chega a ser o correto, mas o orçamento expedito, ele às vezes ele precisa, né? E tem uma margem de erro até bem menor, praticamente cai pela metade, né? E ele precisa de um projeto arquitetônico, né? Algumas especificações de execução, mas ainda não é o que vai te reduzir essa margem de erro, não é o definitivo, é o que fala assim, ó, esse é o preço. Daí melhora mais a erro, porque no outro eu não preciso de projeto, esse já tem que ter um projeto, tá? Esse já tem que ter um projeto. Esse aqui de previsão, eu tenho um pré-projeto, não é nenhum projeto aprovado. É aquele que o cara faz o rascunho e tal, ainda não está tudo ok, ainda falta algumas coisas. Esse aqui já tem um projeto já arquitetônico aprovado, mas ainda não está detalhado ainda com algumas especificações, mas ainda não tem todas as especificações, não tem o tipo de fundação, de repente não tem o projeto estrutural, ainda não tem nada, é um expedito, ok? Dá para você ter uma margem. Então, geralmente a construtora trabalha em cima desse expedito, né, e faz uma previsão do que seria, no caso, o consumo de aço, enfim, tá? Que aí a gente vai ver até numa próxima aula aí, no próximo vídeo nosso aí, a gente fazer umas estimativas de aço, tá? Beleza?
Então é isso, pessoal. Na outra aula eu vou dar continuidade. Bom, a gente vai entrar em outro tema. A gente vai falar sobre outro tema. Vou gravar um vídeo agora falando da atividade que vocês vão fazer, né? Também não saiu na outra vez. E boa aula aí para todos aí, beleza? Tchau, tchau. Forte abraço.